Oi, Daniel. Tudo bem, Rabino? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos estudar? Vamos. Vamos lá. Então, a gente está na Mishnah Dalet, do Perek Zain. Vamos fazer Siyum do Perek hoje. A Mishnah continua ainda falando qual é a quantidade que é proibido transportar no Shabat. A gente já sabe que pela Halachá, na prática, hoje em dia, é proibido transportar qualquer coisa de um recinto particular para um público ou vice-versa. Mas na Mishnah, ela está analisando o que é considerado Av Melachá. Os Hachamim definiram medidas para isso daqui. Então essa Mishnah vai falar sobre essas medidas. Hamotzi Teven. Se a pessoa ela tirou, está carregando trigo, qual é a quantidade de trigo que é considerado proibido das 39 melachot? Kimeló pipará. A quantidade que uma vaca consegue colocar na boca, encher a boca dela. Então, seja um punhado, por exemplo. Se você transportou um punhado, então você transgrediu uma das 39 melachot de transportar. Atzá é um tipo de planta, gravetos, né, ou galhos. Kimeló pigamal. É quanto que um camelo ele costuma colocar na boca. Amir, casca da cevada. Kimeló pitale, já é uma boca menor, que é a boca do carneiro. Asavim, tipo de gramas, tipo de folhas menores, etc. Kimeló pigdi, é da boca de um bezerro. Aleishum, valei betzalim lahim, folha de alho ou folha de cebola, no caso aqui é em relação à comida. A Mishnah trouxe isso como exemplo em relação a alimentos. Qual é a medida que já é proibido carregar no Shabat? Kragu goret, que seria figo, a medida de um figo da época. Yeveshim, Kimeló pigdi, se está seco esse tipo de alimentos que ele tirou, aí já é quanto que se enche na boca de um bezerro. Ve'em mitzarfim zeim zeh. Que esses alimentos, esses exemplos, por exemplo, gravetos, ou trigo, palha, eles não se juntam para formar uma medida. Cada um tem a sua medida em separado. Amotzi ochalem kargugoret hayav. Alguém que carrega alimentos na medida desse figo, ele já tem culpa na hora de carregar. O mitzarfim zeim zeh. Em relação a alimentos, eles se juntam na medida. Que são parecidos, da mesma qualidade. Chutz mikliperem vegarinechem veuktechem vesuban umursanan. Kliperem seriam cascas, garinechem seriam as sementes, uktechem seria o caule do fruto, vesuvan seria a casca grossa do trigo, umursanan seria uma casca mais fina. Nenhum desses alimentos não se juntam, caso você ligue um com o outro, na medida de carregar. Rabi Yehuda Omer, Chutz miklipe adashim. Rabi Yehuda fala com exceção de casca de adashim, lentilhas, shemit vashlot e machen, que no caso dá para cozinhar junto um alimento com o outro. Então isso aqui, se você carregou lentilhas nessa quantidade de figo, lefir Rabi Yehuda, de acordo com Rabi Yehuda, seria proibido transportar. Por que a Mishnah colocou uns tipos de alimentos tão estranhos e umas medidas tão esquisitas? Muito boa pergunta, Daniel. Na verdade, a Mishnah, ela utilizou de referências da época. Então, como o grugoret é uma referência da época, o figo, né, na medida de um figo. Tá? E esses alimentos que a Mishnah trouxe eram o que as pessoas costumavam carregar. Era palha, era graveto, para fazer lenha, para acender o fogão, etc. Então, eram os objetos daquela época. Mas, na verdade, os Hachamim mais atuais, eles derivam dessas leis da Mishnah para a lei prática, do que realmente é considerado uma proibição do transporte. Tá bom? Até a próxima. Obrigado, Rabino, foi muito maneiro.